O cego que enxergava mais do que os não cegos. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho pedindo esmolas. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Lucas 18, versículos 35 a 43. Provavelmente você já deve ter lido ou ouvido várias vezes a história do cego de Jericó. Eu também. Mas uma coisa me surpreende nesse cego. Ele enxergava mais do que muita gente que não era cega. E como eu posso dizer uma coisa dessas? Jesus já estava exercendo seu ministério há algum tempo. E o que fazia parte desse ministério de Jesus? Vamos relembrar. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, versículos 16 a 21. Esta profecia de Isaías se referia ao Messias de Deus ou ao ungido de Deus, também designado de o filho de Davi. Por séculos o povo de Israel esperava que aparecesse o Messias. Jesus veio, começou a pregar, a ensinar, a curar e a ressuscitar pessoas. Alguns se admiravam de Deus ter levantado tão poderoso profeta naqueles dias. A maioria, no entanto, de fariseus a pessoas comuns, duvidavam. Aqueles que recebiam algum milagre seguiam a Jesus e davam glórias a Deus. Outros o seguiam por curiosidade, e tinha ainda aqueles que o seguiam para encontrar algo para difamá-lo. Jesus sabia de tudo isso, mas ele tinha uma obra a ser realizada. Certo dia, Jesus estava passando perto de Jericó. Uma multidão o seguia. Ele tinha um destino e as pessoas o acompanhavam. Obviamente que, onde tem muita gente andando juntas, faz barulho, tem muita conversa. E lá estava um cego que todos os dias se assentava na beira da estrada, à espera de alguma alma caridosa que lhe desse uma moeda. Mas naquele dia ele percebeu que passava ali uma grande multidão. Então começou a perguntar: Ei, gente, o que está acontecendo? Que barulheira é esta? E alguém respondeu: É Jesus de Nazaré que está passando. Fico imaginando a cara de alegria daquele cego. Deve ter dado um grito tipo: Yupi! Chegou meu dia! Talvez quem estivesse mais perto não tenha entendido o tamanho da empolgação daquele homem miserável, mas ele entendia muito bem o que estava acontecendo. Por isso começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez nós, brasileiros, 2000 anos depois, tão acostumados com essa história, não tenhamos aprendido sobre o que realmente se passava com aquele cego e com aquela cena toda. Quando o cego chamou Jesus de filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era o verdadeiro Messias. Ele viu o que a maioria ali não conseguiu enxergar. As pessoas que estavam à sua volta começaram a repreendê-lo, não tanto porque estava gritando. No meio daquela balbúrdia toda, um grito a mais ou a menos não faria qualquer diferença. O que estava incomodando aquelas pessoas era a declaração do cego de que Jesus fosse o Messias. Então o que fazem? Os que iam passando repreendiam-no, tipo: cala a boca, fique quieto, pare com isso. Mas enquanto mais o mandavam calar, mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu. Jesus sempre ouve. Não importa o tamanho do barulho entre nós e ele, Jesus sempre ouve. Mas quando Jesus ouve, ele age. O que fez? Mandou que levasse um cego até ele e lhe perguntou: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja.
E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. Note que Jesus diz: Vê, a tua fé te salvou. Jesus não deveria dizer: Vê, a tua fé te curou? Jesus não vê por partes, ele vê o todo. Jesus sempre vê o homem por completo. Ele não quer apenas curar o físico, ele quer curar a alma e o espírito. Jesus quer ver as pessoas curadas de suas enfermidades, de suas crises, mas principalmente de sua perdição ou morte eterna. Jesus quer dar vida para quem deseja tê-la. Mas muitas pessoas agem como boa parte daquela multidão. Quando alguém começa a gritar que Jesus, o Nazareno, o filho de Davi, o Messias, o Filho de Deus está passando, querem calar a voz do que clama. Não reconhecem o verdadeiro significado e importância de Jesus. Não reconhecem o ministério de Jesus que veio ensinar, curar e salvar o perdido. Meu irmão e minha irmã, que nesse dia nossa voz possa gritar que Jesus, o Filho de Deus, está passando e quem deseja ser curado e salvo deve aproveitar a oportunidade. Vamos fazer isso? Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.